Capítulo 2, versículo 11 do livro de Neemias. Essa palavra tem estado no meu coração. Os primeiros dias do ano eu a ministrei. E eu creio que é uma direção de Deus para essas nossas primeiras movimentações neste ano. Eu queria ler com você verso 11, capítulo 2, livro de Neemias, está escrito assim. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte do viveiro do rei. Não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Quantos podem dizer amém esta manhã? Quantos dizem graças a Deus? Meu querido irmão, se você puder abrir um pouquinho mais o monitor, e tem para mim que um pouquinho mais o PA também. Eu acho que a gente pode dar um pouquinho mais de presença de corpo na sonorização, e vai nos ajudar, que esse culto começa cedo, né, pastor Ney? 8h30 da manhã. Você não sente nada de Deus assim, em 2023? Esse culto começa cedo. Aí quando o som está muito assim, né? Os irmãos, estou sentindo, minhas forças indo embora. Então, dá um gás aí, meu santo, nessa obra aí. E vamos juntos. Veja, há uma palavra, naturalmente, que está intimamente ligada à tarefa para a qual esse homem de Deus, Neemias, foi chamado pelo Senhor. E essa tarefa chama-se restauração. Qual é o nome dessa tarefa? Eu tenho para mim que na vida das pessoas que têm uma visão realista, uma visão clara sobre a família, sobre os negócios, sobre a vida como um todo, esse tema, ele seja muito presente. Eu tenho certeza que você orou por restauração muitas vezes recentemente na sua vida, em âmbitos diferentes da sua vida. Porque vez ou outra a vida nos apresenta fissuras, rachaduras, degradações, vez ou outra aspectos da nossa vida ou das pessoas que nos cercam e que nós amamos, apresentam esse tipo de cenário, esse tipo de quadro que demanda restauração. E essa demanda que eu acredito e entendo ser uma demanda recorrente ao longo da vida de uma pessoa, seja, repito, na sua própria vida, seja na vida das pessoas que ela ama, essa demanda é uma demanda que, só para variar, é especialidade de Deus. A boa notícia que eu venho trazer a você esta manhã aqui, é que o Senhor tem, por uma das suas grandes especialidades, a restauração. Que o Senhor elege atores, o Senhor elege obreiros, o Senhor elege promotores de restauração, através dos quais, no poder do seu Espírito, Ele continua a fazer grandes, poderosas, marcantes e notáveis restaurações. Desde restaurações a coisas que se quebraram em alguns pedaços, há restaurações a coisas que se quebraram em centenas de pedaços, de maneira que já nem se consegue mais entender o que pedaço pertencia a que pedaço. O Senhor Deus restaura. Eu queria que você comunicasse a umas 3 pessoas próximas a você: há uma palavra de restauração para a tua vida, para a tua casa, para todos os teus assuntos nesta manhã de domingo. E caso isso agrade e traga conforto ao seu coração, você está livre para se expressar de alguma maneira que glorifique ao nome do Senhor esta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias então será usado por Deus. O Senhor Deus despertará e usará 3 homens
que liderarão 3 frentes para 3 dimensões diferentes de restauração, quando o Senhor desejou, então, libertar o seu povo do cativeiro da Babilônia e dar-lhes a oportunidade de retornarem a Jerusalém. Então são 3 homens, 3 frentes e 3 dimensões de restauração. A primeira frente, a frente de Esdras, é uma frente que objetivava a restauração da questão religiosa, do culto, das liturgias, das práticas. Muita coisa havia sido esquecida. Até mesmo o idioma, diz a Bíblia, que para alguns nascidos durante o cativeiro já era um idioma estranho, já não conseguiam mais nem falar tão bem o idioma. E Esdras então promove isso, abre o livro, traz as pessoas de volta ao ambiente de culto, ofícios sacerdotais, etc, etc. O âmbito à frente da restauração do templo, propriamente, é designado a um homem chamado Zorobabel. E à frente da restauração dos muros de Jerusalém e de suas portas, e também de questões de âmbito político, elas ficarão a cargo do servo de Deus Neemias. Agora, onde estava Neemias e o que fazia Neemias quando despertado pelo Senhor para essa obra? Ele estava em Jerusalém? Não. Ele estava longe de Jerusalém. Ele estava na capital do império que um dia havia escravizado Jerusalém, escravizado Judá, e que os havia liberado já há bastante tempo. Mas eles estavam em situação difícil em Jerusalém, e nem todos eles voltaram. Um deles é Neemias. Neemias está bem empregado, na maior potência do mundo, servindo ao homem mais poderoso do mundo. Neemias estava bem empregado, na maior potência do mundo, servindo ao homem mais poderoso do mundo. Você acha que isso está bem? Me parece que sim. Sim ou não? Morando numa nação desenvolvida, bem empregado, servindo ao homem mais poderoso do mundo, isso parece significar estar bem. Sim ou não? Não tenha medo da pegadinha não. Sim ou não? Hã? Mas todo esse cenário, todo esse quadro que Neemias estava, colocava Neemias num risco que é muito comum de acontecer com todas as pessoas que estão bem. É que esse estar bem se constitua num estar numa bolha. E qual é o grande perigo da bolha? Ela faz com que você desfrute tudo que está dentro dela e ignore tudo aquilo que está fora dela. Estar bem não é um problema. O problema é fazer com que esse estar bem se torne uma bolha de ignorância, uma bolha de indiferença em relação a realidades que são diferentes da sua. E o que eu vejo, embora isso possa parecer desconcertante, embora isso possa parecer estranho, embora isso possa parecer inoportuno, o que eu vejo da parte de Deus é que Ele ama fazer uma coisa. Pergunte qual? Furar bolhas. Furar bolhas significa despertar pessoas para uma realidade que seu bem-estar pessoal pode fazê-las ignorar. Não raramente Deus furou bolhas para despertar pessoas que Ele queria tirar de suas bolhas para mudar realidades que estavam do lado de fora de suas bolhas. Eu quero dizer a você que não é interessante para Deus tornar você um catalisador de problemas, de lutas, onde tudo que é problemático, embaraçoso, converja na sua direção, onde as pessoas vão bater na sua porta dia e noite, seu telefone toca dia e noite, e você não tem a paz para desfrutar do seu bem-estar conquistado pelo suor do seu rosto, pelas suas orações, pelo tempo que você dedicou a isso. Não. Mas eu também quero dizer a você que não é da vontade de Deus que você desfrute de um bem sozinho, mas que você pode ser agente para que mais pessoas possam ser inseridas na mesma bênção que você está.
Então, enquanto você ocupa-se de levantar a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você esta manhã. Talvez você possa estar sendo hoje visitado por esta ação, a perfuração de uma bolha onde Deus te desperta e te diz: eu não te salvei para que tu sejas o único salvo da tua família. Eu não te prosperei para que a tua família continue apenas conhecendo a ignorância e desconhecendo o que é a prosperidade. Eu quero perfurar esta bolha para dar a outros mais a mesma chance e bênção que um dia eu dei a você. Eu vou levantar você e usar você como um agente de bênção e restauração para muita gente além da sua bolha. Como é que a bolha de Neemias será perfurada? Quando a notícia a respeito dos seus irmãos em Jerusalém chega até ele. Lá, na quietude da sua vida, lá, na quietude do palácio que ele vivia, lá, no seu bem-estar, lá na sua bolha, chega a notícia. E essa notícia o transtorna, essa notícia o entristece, essa notícia mexe com aquele pequeno mundo que ele tinha tendência de se envolver e se relacionar com tanta intensidade a ponto de esquecer-se de Jerusalém. O Senhor não deixa ele se esquecer, comunica a ele como as coisas estão, choca ele com uma realidade que ele poderia esquecer, porque sua realidade pessoal era diferente da realidade dos homens que estavam em Jerusalém, dos seus irmãos. E quando ele recebe aquela notícia, transtornado fica, afetado fica, mexido fica, e ele vai cumprir o seu dia a dia de trabalho. E no cumprimento do seu dia a dia de trabalho, ele vai comparecer diante do rei. E neste comparecimento ele fará uma coisa que era atribuição do copeiro, e copeiro ele era o copeiro do rei. Esta atribuição consistia, entre outras coisas, de experimentar a bebida do rei, antes de dá-la ao rei, justamente para que, havendo qualquer tipo de envenenamento proveniente de algum adversário naquela bebida, ele absorvesse o risco, antes que o risco chegasse no rei. Por mais louco que isso possa parecer ser, assim agiam os copeiros. Mas Neemias não fez isso uma vez. Neemias não fez isso duas vezes. Neemias fazia isso cotidianamente. Significa compreender que o risco era inerente à profissão de Neemias. O risco era inerente à vida de Neemias. Neemias estava acostumado a lidar com o risco. Quando? Uma vez por mês? Não, todo dia. Neemias, na sua profissão, admitiu um risco por alguém. Neemias tinha na sua profissão o risco por alguém. Neemias tinha na sua vida diária o compromisso de assumir risco por alguém. Aí um dia Deus bate na porta dele e diz: você passou até hoje, na sua vida, assumindo diariamente riscos por alguém que nem sangue do seu sangue é, porque te paga um salário. Mas agora, eu estou levantando você para assumir risco pela sua família e pelos seus irmãos. Me admira muito, não fique chateado, mas me admira muito perceber a disposição tão clara que algumas pessoas têm de assumir risco por quem lhe paga um salário, enquanto não tem a mínima disposição de assumir risco pelos que são sangue do seu sangue. E Deus me trouxe para te lembrar de uma coisa hoje aqui, que aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu podia ter dado um glória a Deus para não ficar chato. Eu quero despertar você a entender que é próprio, é decorrente, é produto, é resultado daquele que é nascido do Espírito, daquele que foi visitado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, foi tocado e alcançado pela graça. É próprio dele um santo, um bendito incômodo,
onde ele se levanta, onde ele se coloca na brecha, aonde ele é intercessor, aonde ele se apresenta no campo de batalha, aonde ele assume riscos no campo espiritual para salvar a vida de alguém, para que alguém também seja levantado, para que alguém também seja tocado. Ei, meu irmão, eu venho de Deus aqui te dizer uma coisa esta manhã: levante-se por aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Talvez você tenha coragem de assumir risco por tanta gente, mas não assume risco pelos teus próprios da tua casa, pelos teus familiares, e não é assim que Deus quer a tua postura. Ele quer que você tenha coragem de assumir risco pelos teus irmãos, pelos teus familiares também. Você conhece algum distribuidor de sorrisos no ambiente de trabalho e distribuidor de ofensas no ambiente familiar? Você conhece alguém que toma o copo e assume o risco por pessoas que conheceu há poucos dias e é capaz de negar-se a ter misericórdia e socorrer seus próprios familiares? Pastor, não me avisaram que era a conferência da família. Foi surpresa mesmo. Aleluia. Deus tem gerado no meu coração o desejo nos primeiros dias desse ano sacudir você e lhe dizer: é ano de você lutar e erguer a bandeira da restauração dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus irmãos, da bolha ser perfurada, e a luz que alcançou você alcance mais alguém também. Numa vida acostumada a assumir os riscos, com a bolha perfurada, Neemias então declarará ao rei que aquilo que lhe entristece, lhe transtorna, é a notícia que ele recebeu a respeito da condição difícil que viviam seus irmãos, da condição dos muros e das portas da santa cidade. Ele será autorizado pelo rei a fazer uma viagem até Jerusalém, então empreender ali esforços, empreender ali uma obra, e depois de ter feito isso, retornar para o seu ofício novamente. E assim vai acontecer. Ele faz esta viagem. Então, no verso 11, ele diz assim para nós: e cheguei a Jerusalém. Repita comigo: e cheguei a Jerusalém. Alguns aspectos importantes aqui. O primeiro é o aspecto comemorativo, pastor Ney. Porque só não comemora chegar quem ignora as dificuldades do caminho. Você precisa começar a celebrar as suas chegadas. Você precisa começar a permitir-se celebrar as suas chegadas. Você precisa fazer com que cada vez com que você se assenta nessa cadeira, seja uma razão para que você celebre. A não ser que você seja ignorante em relação a tudo que o teu adversário articula para que você não chegue aqui. Eu quero lhe desafiar, a próxima vez que você chegar aqui, você tirar alguns segundos para agradecer e celebrar a Deus por ter chegado. Porque ter chegado não foi uma obra do acaso, ter chegado foi uma vitória conquistada. Então levante as suas mãos e tira 5 segundos para celebrar o fato de que você chegou aqui. O segundo aspecto é perceber que, embora eu possa celebrar a chegada, eu não me contento com isso. Eu sei que chegar é objeto da minha alegria, chegar é razão da minha celebração, só que o trabalho, a obra, começam agora. Então, ao mesmo tempo que para Neemias, Jerusalém era o lugar de chegada, também era o ponto de partida. Porque a vida do crente é assim. Você não chega para se acomodar. Você chega para imediatamente começar uma nova jornada. Pastor, eu já estou cansado só do senhor pregar. Mas a vida do crente é assim. Você chega num ponto, celebra o ponto da chegada e faz esse ponto o ponto de um novo início.
é dinâmico, é dinâmico. O tempo inteiro a gente está nesse dinamismo. O tempo inteiro a gente está entendendo que se encerra um ciclo e se inicia o outro. Por quê? Porque se eu deixo de celebrar a chegada em Jerusalém, é ruim. Mas se eu celebro a chegada em Jerusalém e começo então a tirar férias, é ruim também. Então eu entendo que a minha vida é assim. Eu chego num ponto, meu ponto de chegada, e faço do ponto de chegada meu ponto de partida, porque é de fé em fé e de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando e brilhando até tornar-se um dia perfeito. Ou acorde alguém que está bem perto de você e diga: que bom que você chegou. Agora, que bom que a gente já vai começar uma nova jornada, porque a vereda do justo é assim. Aleluia. Isso não é sobre imprimir uma inquietação, não é sobre imprimir uma ingratidão. Tanto é que eu estou lhe dizendo: celebre a chegada, mas faça da chegada seu novo ponto de partida. Porque eu chego num nível, celebro porque cheguei e já estou me preparando para partir na direção de um próximo nível. Eu conquisto algo em Deus, celebro o que conquistei e já estou me preparando para partir daquele ponto para um próximo nível. Quem me acompanha no dinamismo dessa evolução durante o ano 2023? Quem está assumindo esse compromisso de não ficar paralisado na chegada, mas de fazer da chegada seu novo ponto de partida? Diga glória a Deus! Quando o carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo também, mas mais tradicional no Rio de Janeiro, quando o carnaval no Rio de Janeiro terminar em fevereiro, na terça-feira termina e quarta-feira tem o negócio lá da apuração, na quinta-feira eles estarão trabalhando para o carnaval do ano que vem. E os filhos da luz estão comendo mosca. Então eu quero encorajar você a celebrar a chegada e inaugurar exatamente na chegada um novo ponto de partida. Graças a Deus que nos dá a vitória. Neemias diz: eu cheguei a Jerusalém. Só disse que eram 3 coisas. Sim, o terceiro aspecto é: perceba. Neemias vai dizer assim: Deus pôs isso no meu coração. Diga comigo: Deus põe coisas, lugares e pessoas no nosso coração. Avisa para o seu vizinho, diga para ele: Deus coloca coisas, lugares, pessoas no seu coração. É muito singelo, gente, é muito simples o que eu vim pregar a vocês essa manhã. Só que às vezes a gente parece que esquece. Às vezes a gente parece que não crê mais nesse tipo de coisa. Aí eu e você que somos espirituais andamos com uma coisa do tipo: tenho andado com um negócio na minha cabeça, não sei de onde. Então tu não crês mais que Deus coloca coisas no teu coração? Para não sei o que eu ando comendo, mas tem uns 5 dias que eu sonho com a mesma coisa. Então tu não crês que Deus coloca coisas no teu coração? Para não sei, do nada, me deu uma vontade de orar pelo fulano, do nada. Então tu não crês que Deus coloca pessoas no teu coração? Não sei porque, acordei com a vontade de ligar para um parente meu que está lá longe, tu liga para ele está numa luta terrível, aí você começa a se envolver, começa a ganhar, do nada. Então tu não crês que Deus coloca pessoas no teu coração? Eu preciso retomar, meu irmão, essa perspectiva. Eu preciso viver nessa expectativa, qual? De que a qualquer momento Deus pega uma ideia dele e planta no meu coração. A qualquer momento Deus pega um lugar que Ele já está planejando que eu vá e coloca no meu coração. A qualquer momento Deus pega uma pessoa e coloca no meu coração. Eu não entendo como a gente pode dizer que saiu de uma vida carnal e vive uma vida no Espírito e perder essa perspectiva básica de acreditar que o
Deus que nós servimos é um Deus que fala-nos ao coração e que coloca causas, desejos, missões, tarefas e paixões no nosso coração. Permita que o teu coração seja uma terra frequentemente acessível por Deus, que Deus tem a chave para entrar a hora que Ele quiser, plantar a ideia que Ele quiser, aquecer e inclinar teu coração na direção que Ele quiser. Ou tu não tens te mostrado acessível às ideias de Deus? Ou tu tens se mostrado frequentemente fechado para os projetos de Deus, enquanto envolvido tão vorazmente nos teus próprios projetos? Neemias diz: eu cheguei a Jerusalém. Dali a pouco, ele diz assim: Deus colocou Jerusalém no meu coração. Ele está explicando por que ele chegou. Primeiro ele diz: eu cheguei. Depois ele explica como é que ele chegou. Por que ele chegou em Jerusalém? Porque antes dele estar em Jerusalém, Deus colocou Jerusalém no coração dele. Se Deus colocou um lugar, causa ou pessoa no teu coração, Deus te colocará diante dessa pessoa, causa ou lugar. Deus nunca coloca alguém num lugar antes de ter colocado esse lugar no coração de alguém. Deus é um Deus que muitas vezes nos surpreende, mas na grande maioria das vezes, antes de que você chegue num lugar, Ele já vem colocando esse lugar no teu coração. Então, por favor, esteja aberto, pronto e atento para o que eu vou dizer agora, porque você não vai se deparar no susto com um lugar. Deus colocará um lugar no teu coração, e quando tu perceberes, tu estarás neste lugar. Deus vai colocar um desejo no teu coração, e quando você der por conta, você estará diante da oportunidade clara de executar aquilo. Deus colocará uma pessoa no teu coração, e quando você perceber, você estará diante desta pessoa, ou com oportunidade de falar a ela, ou de ser ouvido, um ouvido para ela. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou querendo estabelecer uma regência tão plena sobre a tua vida, um governo tão poderoso sobre a tua vida, que eu tenha liberdade de colocar um lugar no teu coração num dia, e no outro dia colocar os teus pés nesse lugar. Ou tem alguém por aí ainda essa manhã para dizer glória a Deus? Aleluia! Pastor Eduardo, eu cheguei a uma conclusão. Qual? A conclusão que eu nunca vou chegar naquele lugar. Você chegou a essa conclusão? Então você chegou a uma segunda conclusão sem perceber. Qual? Deus nunca colocou esse lugar no teu coração. Não, pastor, eu acredito que Deus colocou no nome. Então tem alguma coisa muito errada. Você não pode chegar à conclusão que você nunca vai chegar a um lugar, sem com isso chegar à conclusão que isso era uma coisa da sua cabeça e Deus nunca teve nada a ver com isso. Porque se você ainda alimentar a certeza e a fé de que foi Deus quem colocou no teu coração, então não ouse pensar que você nunca vai chegar nesse lugar. Neemias então disse para nós: eu cheguei a Jerusalém e estive ali, ao chegar em Jerusalém, 3 dias. De noite, no terceiro dia, me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração. Quantos dias ele ficou ali? Quantos dias ele ficou ali? Pastor, mas Deus não furou a bolha dele? Furou. Deus não colocou no coração dele ir em Jerusalém? Colocou. E ele não chegou? Chegou. E por que não partiu logo para cima? Por que não? 3 dias. Alguém está olhando e dizendo: perda de tempo. Neemias está olhando e dizendo: tempo de elaboração de uma estratégia. Alguém está olhando e dizendo: é lento demais. Alguém está olhando e dizendo: só vou quando Deus der o aval. Deus me trouxe para dizer uma coisa: você não anda se a nuvem não andar. Pastor, não entendi, você está falando de quê? Estou falando, lembrando você dos acampamentos de Israel no deserto.
Só levanta acampamento e anda se a nuvem andar. Enquanto a nuvem não andar, o acampamento está fixado. Agora, quando a nuvem andar, desmonta, se arruma e anda, porque a nuvem andou. Deus me trouxe para te dizer, tu não se orienta por opinião de ímpio. Tu não se orienta por achismo, por especulação de amiguinho e de colega de trabalho. Você precisa começar a se acostumar a viver debaixo de chuva de crítica. Você precisa começar a se acostumar a ser achincalhado por parentes carnais que não entendem tua posição e teu ato de fé. Eles vão dizer, acelera, mas você vai dizer, Deus ainda não deu uma palavra. Aí tem hora que eles vão dizer, você podia estar indo mais devagar. E você vai dizer, Deus me mandou acelerar, porque meu compasso não é determinado por eles, minha velocidade não é determinada por eles. Eu não tenho compromisso com a ideia dos carnais. Quando a nuvem anda, eu ando com ela. Começa logo, Neemias. 3 dias. Está perdendo tempo? Não, estou ganhando maturidade. Está perdendo tempo? Não, eu estou lendo o ambiente. Está perdendo tempo? Não estou discernindo o que Deus quer que eu faça. Está perdendo tempo? Não estou calculando minha próxima movimentação. Está perdendo tempo? Não estou tirando tempo para ouvir a voz de Deus. Eu vou de novo, hein? Está perdendo tempo? Não estou tirando um tempo para ouvir a voz de Deus. Alabagala choramacala bagaia. Remakala xandaramahore kalamandaramachaya. Senhor Deus está me dizendo, eu estou elaborando uma estratégia no teu coração. É tempo de silêncio. Para alguns Deus me trouxe para dizer, é tempo de silêncio. Eu estou elaborando e construindo uma estratégia no teu coração. Em meio às vozes e aos ruídos da pressa e do desespero, tu não poderás me ouvir. Aleluia. Em meio aos ruídos da pressa e do desespero de uma sociedade atordoada pelo ativismo, atormentada pelas acelerações de pensamento, de atitudes desenfreadas, de execuções mal planejadas. Em meio a tudo isso, Deus me traz para dizer, eu ainda sou o Deus de Elias. Qual pastor? Que não falo nos terremotos propriamente, e nem propriamente nos grandes barulhos, mas às vezes na quietude de uma brisa eu te conto qual o teu próximo passo. Neemias diz assim, eu não contei a ninguém o que Deus me colocou no coração. Aí você pensa, pastor Eduardo, eu já li esse texto em casa, já conheço a história. Não demorou nada, os inimigos se levantaram. Não demorou nada, os adversários foram perturbar Neemias. Não demorou nada, os caras começaram a conspirar contra ele. Então, pastor Eduardo, tem uma coisa muito esquisita. Por que você está achando esquisito? Porque não adiantou nada. Por que não adiantou nada? Porque o inimigo se levantou do mesmo jeito. Porque os adversários conspiraram do mesmo jeito. Então não adiantou nada o tempo do silêncio. Não adiantou nada o tempo da preparação. Como assim não adiantou? Se os inimigos se levantaram, como se levantaram? Tendo Neemias obedecido o tempo do silêncio, imagina se ele não tivesse obedecido. Alguém está me ouvindo aí? Está muito baixinho, meu amado irmão. Abre de novo essa obra, por favor. Se os inimigos se levantaram, tendo Neemias obedecido o tempo do silêncio, imagina o que teria acontecido se ele tivesse se precipitado em dizer antes da hora alguma coisa. Para quem você está falando, pastor? Para alguém que está parando dizendo assim, esse negócio de vigiar, adianta nada. Andei vigiando tanto, adiantou nada. Tu acha que estás em aperto? Tu não sabes o que é aperto se tu não tivesses vigiado. Se tu tivesse botado para fora todos os sapos que tu engoliu na ceia de Natal, aleluia, Deus está falando aqui. Se todas as espinhas atravessadas na tua garganta, contra todos aqueles parentes que tu não via um tempo, aleluia. Aqueles que arrumam aquelas confusões nos grupos do WhatsApp, aleluia. E que tu viu na ceia de Natal. Se tu tivesses
vomitado todas as tuas insatisfações, tu não tem ideia do vento que tu estarias agora. Porque se aos prudentes o inimigo já se levanta, pense como não se levanta contra os loucos, contra os inconsequentes, contra os que falam sem pensar, contra os que se movem sem calcular e sem ser estratégicos em nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre valerá a pena ser estratégico, sempre valerá a pena agir com inteligência, com domínio próprio, com ponderância, sempre valerá a pena parar para ouvir a voz de Deus, sempre valerá a pena cumprir o calendário de Deus, se movimento, se pausa, se silêncio, se grito. O mesmo Deus que disse para Israel: circula, dá volta nas muralhas de Jericó 7 dias em silêncio, foi o mesmo que disse no 7º dia e na 7ª volta: grita, jubila. O Deus que ordena o silêncio também ordena o grito, cada coisa no seu tempo, e o resultado será inevitável. Fala para o seu vizinho: tem silêncio e tem grito, cada coisa no seu tempo. Se você gritar na hora do silêncio, a muralha não cai. Se ficar silenciado na hora que era para gritar, não cai também. Então silêncio e grito precisam ter seus tempos respeitados, porque silêncio e grito só funcionam quando encaixados no tempo certo. Ainda tem alguém por aí? Eu fiquei sozinho essa manhã. Fechei a Bíblia, estou encerrando. Então Neemias vai dizer: até que eu me levanto numa noite e decido então fazer uma inspeção. Eu me levanto, eu e poucos homens comigo. Eu gosto de ler isso aqui. Eu gosto de ler esse apontamento quantitativo, pastor Ney, que Neemias faz. Ele diz assim: olha, era pouca gente. Porque quando eu leio Neemias dizer pouca gente, eu me lembro imediatamente de uma coisa sobre Deus. Pergunte qual? Que todas as vezes que a quantidade decepciona, a qualidade surpreende. Poxa, se você estivesse aqui ainda, teria sido um grande momento da mensagem. Todas as vezes que a quantidade decepciona, desaponta, amedronta, e não dá. Quando você começa a ver a qualidade dos poucos, a qualidade te surpreende, e você percebe que para Deus não há diferença em dar livramento, seja com muitos ou seja com poucos. E eu e poucos homens se levantaram comigo. E como é que estava o caminho, Neemias? Apertado. Neemias diz: estava tão apertado que eu estava com uma única montaria, a única que estava debaixo de mim, ou seja, ele estava montado. Então Neemias vai passar um processo de afunilamento. Eu sei que você não vai gostar muito, mas você vai ouvir o que eu vou dizer. É um processo de afunilamento. Como é que começa esse processo, pastor? Poucos homens, pouca gente com ele. Qual o próximo passo desse processo? Só ele e uma montaria. E qual é o próximo? Quando ele diz assim: cheguei num lugar tão apertado que até a montaria eu tive que largar e seguir a pé sozinho. Pastor, o que é que você espera? Eu espero que você não precise terminar sozinho. Mas, sobretudo, eu espero que você não deixe de terminar. Eu espero que você não tenha que ir sozinho até o último capítulo dessa batalha. Mas, sobretudo, eu espero que ainda sozinho tu tenhas forças para terminar. Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer: às vezes a batalha propõe um afunilamento. Começou com muita gente, passou para pouca gente, de pouca gente para uma montaria, largou a montaria e passou sozinho debaixo da porta, para sozinho ver os muros de Jerusalém, para sozinho avaliar o que tinha que ser avaliado, e para sozinho se dispor a levantar-se para ser usado por Deus. O que o inimigo está pensando é que quando começar a funilar, você desiste. Quando começar a funilar, você retrocede. Mas ele vai descobrir que nem que seja sozinho, você vai terminar o que Deus te mandou começar. Aleluia! Glória a Deus!
O que você vai fazer agora sozinho, Neemias? Que tarefa é? Vai pegar uma colher de pedreiro? Ainda não. Vai pegar uma pá? Ainda não. Vai virar uma massa? Ainda não. Vai tentar arrumar gente? Ainda não. O que você vai fazer agora? Eu vou olhar. Eu vou olhar um muro. Você não vai trabalhar no muro? Vou. Você não começa? Não, agora eu vou olhar. Eu vou medir. Eu vou encarar. Eu vou dimensionar. Eu vou mensurar. Eu não vou começar uma obra sem antes avaliar o tamanho do que eu estou me envolvendo. Eu tenho algo de Deus para dizer para você aqui essa manhã, para concluir. Se você está com medo de observar, de encarar o seu desafio de frente, comece a se preparar para não vencê-lo nunca. Porque aquilo que você não dimensiona, você não resolve. Pastor, eu tenho uma dívida. Tem? Quanto? Não sei. Deveria saber. Enquanto você não souber, se prepare para nunca resolver. Enquanto você se negar a enfrentar, enquanto você se negar a parar na frente do muro e observar as rachaduras, e ver bem a destruição, olhar as portas e perceber aonde elas foram queimadas, quais pedaços faltam, qual o nível de degradação. Esse momento de cálculo, esse momento de chegada da conclusão da dimensão do desafio, não é para te assustar, é para você ter visão clara sobre o que você está começando a fazer. Eu quero dar uma instrução aqui muito séria para alguém. Ouse começar esse ano com a visão clara, numérica, objetiva do que você precisa resolver. Bote suas dívidas no papel e chegue a um número. Bota na calculadora e chega a um número. Pastor, quando eu olhar esse número eu vou cair para trás. Não vai não, você vai cair para dentro. 3 pessoas, aleluia. Quando eu olhar esse número eu vou cair para trás. Não vai não, você vai cair para dentro. Você vai olhar esse número, vai ligar para todo mundo que você tem que ligar, vai negociar, vai trazer oferta de sacrifício, vai pedir oração, vai ligar para 2, vai ligar para 3, vai pedir desconto, e eu profetizo que não tardará, e tu resolverás tudo, porque quem não tem medo de dimensionar, está pronto para resolver. Qual a extensão do comprometimento que alguém da tua família está? Eu não vou usar meias palavras, eu vou dizer do jeitinho que o Senhor está mandando dizer. Porque você já percebeu que alguma movimentação esquisita está acontecendo. Só que você está com medo de chegar a uma realidade. Você está com medo de ter uma conversa. Você está com medo de chegar a uma conclusão que te amedronta, que te assusta. Já tem gente olhando e dizendo assim, não está vendo? Será que esse pai não está vendo? Será que essa mãe não está vendo? Não vendo ele está, mas ele não quer chegar à conclusão do que está acontecendo porque ele teme. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, se tu continuares temendo, o quadro continuará evoluindo. E aquilo que hoje para você pode ser só uma impressão, até o final do ano pode ser um retrato concluído e irreversível. Então Deus me trouxe para dizer assim, comece esse ano com algumas conversas que você evitou ter o ano passado inteiro. Comece esse ano com alguns diálogos que você evitou ter o ano passado inteiro, com algumas perguntas que estão na tua garganta durante todo o ano e que você sabe que tem que fazer para o teu filho, você sabe que tem que conhecer a respeito das decisões que ele tem tomado, os caminhos por onde ele tem andado. E Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, enquanto você não tiver coragem de ter essa conversa, de fazer essa pergunta, de chegar a esse resultado, de que essa verdade seja extraída, de que isso seja colocado para fora, esse problema não dimensionado nunca será resolvido. Você vai continuar fingindo que não está acontecendo, vai continuar fazendo vista grossa, continuar tapando o sol com a peneira, e o quadro vai evoluir, vai degradar e vai destruir. Mas Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer não, não, não e não. Eu te chamei como restaurador e vou te usar com coragem para essa obra. A pastor só falou tanta coisa sobre coisas que eu vou fazer. Tanta coisa sobre cenários, pessoas, circunstâncias para os quais Deus quer me usar.
Você nada falou sobre mim. Não? Tá bom. Neemias está diante de um muro em ruínas. Sim ou não? Pergunte para mim, e como ele está inteiro? Por que você tem certeza disso? Porque Deus não chama para a restauração de ruínas pessoas que não estejam inteiras. Não é interesse de Deus usar para obras de restauração pessoas que estão degradadas. Então a boa notícia é, não pense que Deus se aproveitará de você como um cano qualquer, como um duto qualquer, só por onde Ele deseja usar para passar um fluxo para chegar em alguém. Ele me trouxe para dizer, a primeira pessoa mais importante nisso tudo, por onde eu vou começar, é com você. Porque quando você olhar para os buracos do muro, você vai olhar primeiro para si e vai dizer, o que Deus restaurou em mim, foi para que Ele me levantasse para restaurar mais alguém e mais alguma coisa. Fique de pé do seu lugar na manhã deste domingo. Só os restauradores fiquem de pé do seu lugar. Só os que estão abertos para serem usados por Deus neste tempo. Só os que estão entendendo que Deus começa uma obra em você, para depois começar uma obra através de você. Só os que compreendem que não é do interesse de Deus usar você como um duto meramente, mas é interesse de Deus que tu sejas primeiro a obra e depois tu sejas o obreiro. Eu quero orar com você agora. Quero orar para que Deus te dê coragem de dimensionar o que deve ser dimensionado, calcular o que deve ser calculado, e assim então poder começar a ser usado por Deus do jeito que Ele quer. Pai amado, eu estou orando pela tua igreja esta manhã de domingo. Eu vim aqui como um pregoeiro da tua palavra. Eu vim aqui cumprindo a tua agenda e não a minha, teu propósito não teu, não meu. E no cumprimento deste teu propósito, eu proponho à tua igreja uma palavra e uma ação de restauração. Eu proponho à tua igreja a crer que o Senhor Deus ainda coloca no nosso coração coisas, pessoas e lugares. Eu proponho à tua igreja dimensionar crises, calcular dívidas, ter conversas, porque a partir disso tudo que o Senhor quer fazer começará a acontecer. Se necessário, perfura as nossas bolhas, não nos deixa indiferentes, não nos deixa ignorantes a realidades que acontecem fora das nossas bolhas, mas nos levanta. Se o Senhor tiver que fazer conosco como fez com Ezequiel, faze, Senhor. Leva-nos lá no meio do vale de ossos secos, mas não nos deixa mais ignorantes quanto à sequidão daqueles que nos rodeiam. É hora de pais se levantarem por filhos, é hora de filhos se levantarem por pais, é hora de maridos se levantarem pela restauração de esposas, é hora de esposas se levantarem pela vida de maridos, é hora de colegas de trabalho não passarem mais um ano inteiro trabalhando do lado de alguém quebrado, sem entender que Deus se colocou ali para ser um agente. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor.